Os sumérios criaram a primeira forma de escrita da humanidade, o cuneiforme. A Babilônia criou o primeiro código de leis da história, o Código de Hammurabi, que foi um símbolo de poder e organização. O Império Romano, governado por imperadores, construíram uma das maiores civilizações da história, dominando boa parte do mundo. E o que todas essas civilizações têm em comum é que, apesar de alcançarem o auge da sua glória, todas foram destruídas. E hoje nós temos países dominantes, mas por quanto tempo? A história nos mostra que não importa o quanto uma sociedade se torne avançada, todas enfrentam o mesmo destino inevitável, que é o colapso. E o que o futuro realmente reserva para a humanidade. Desde os primórdios, a humanidade sempre buscou maneiras de evoluir e evitar os erros do passado. Hoje não é diferente. Enquanto alguns acreditam que a tecnologia nos levará a novos patamares, outros enxergam um futuro cheio de incertezas. São muitas as apostas sobre o que nos espera, e cada uma revela nossas maiores esperanças e medos. Então, quais são os possíveis cenários que podem moldar o destino da humanidade? Para alguns, a resposta está no transhumanismo, a ideia de que a tecnologia não apenas irá melhorar nossas vidas, mas transformar a própria essência humana. Com a fusão entre homem e máquina, onde as capacidades físicas e mentais podem ser ampliadas, e até a imortalidade se torna uma possibilidade real, por meio da digitalização da consciência e do rompimento com as limitações biológicas. Para muitos, esse é o destino da humanidade, uma conexão profunda e irreversível com a tecnologia. Mas o preço a pagar pode ser alto. Questões éticas surgem e nos perguntamos: o que perderemos no processo? Será que sacrificaríamos a essência do que nos torna humanos em nome do progresso? Outro possível cenário para o futuro da humanidade seria alcançar a singularidade na medicina, um ponto em que os avanços médicos e tecnológicos progridem a uma velocidade tão rápida que se tornam praticamente ilimitados. Nesse futuro, doenças incuráveis poderiam ser eliminadas, órgãos poderiam ser fabricados e até a própria morte se tornaria apenas um obstáculo técnico a ser superado. Com essa revolução, os limites da biologia humana poderiam ser rompidos de forma jamais imaginada. No entanto, essas inovações trazem alguns dilemas. Quem teria acesso a esses avanços? Será que a medicina, ao se tornar tão poderosa, acabaria beneficiando apenas uma elite, enquanto o resto da população sofre, como no filme Elysium, em que a tecnologia de cura está disponível apenas para os privilegiados? Será que caminhamos para um futuro em que a desigualdade se intensifica, deixando a maioria à margem da nova era da saúde e longevidade? Outro possível cenário para a humanidade seria um futuro sombrio e desolador, descrito na famosa Carta de 2090. Nesse relato, a água é escassa, o ar é irrespirável e os ecossistemas colapsaram, restando apenas um planeta devastado. As florestas desapareceram, os oceanos se transformaram em áreas mortas. As pessoas mal conseguem chegar aos 30 anos de idade e o clima extremo virou a nova realidade. A carta faz um alerta para as consequências de décadas de descaso com o meio ambiente e o consumismo desenfreado. Nesse mundo, os recursos naturais são disputados com violência e a sobrevivência diária é uma luta árdua, um futuro onde as novas gerações herdam apenas a destruição que deixamos para trás. Muitos acreditam que o destino final da humanidade seja uma aniquilação nuclear. Em um mundo onde o poder de destruição nunca foi tão grande, as tensões geopolíticas e o aumento do arsenal atômico alimentam o medo de um conflito catastrófico. Uma única decisão equivocada ou um ato de hostilidade pode resultar em uma reação em cadeia, mergulhando o planeta em um cenário de devastação absoluta. Nesse futuro apocalíptico, as grandes metrópoles se tornariam crateras fumegantes, enquanto a radiação tóxica deixaria diversas regiões inabitáveis por séculos. E os poucos sobreviventes teriam que enfrentar um inverno nuclear, uma era de escuridão e frio extremo, onde a agricultura entraria em colapso e a fome se tornaria uma ameaça constante. O que um dia foi considerado o auge do poder tecnológico da humanidade poderia se tornar um instrumento de sua própria extinção. Talvez o destino da humanidade seja algo pior, que ninguém conseguiu prever. No passado, nós sonhávamos com carros voadores, cidades sustentáveis e uma vida melhor para todos. Mas o que temos hoje em dia é um mundo em pedaços, marcados por crises intermináveis, desigualdades profundas e tensões sem fim.
O futuro, que um dia parecia promissor, agora se apresenta sombrio e incerto. Talvez sejamos apenas mais uma civilização que alcançou o auge apenas para cair, como tantas antes de nós. E a questão que fica é: o que faremos com o tempo que nos resta? Poderíamos escrever nosso destino? Ou estamos fadados a repetir os erros do passado?